voltar ao normal. Não apenas é comovedora a sua voz, mas também a sua vida. Jovem, ele se tem dedicado à arte, mas a arte numa generalidade. Foi a primeira vez que eu o ouvi apresentando duas tonalidades musicais. Ora o tenor e ora o outro tenor. E isso é comovente. Quando falamos na música moderna, o sentido é completamente diverso. Então, nós ouvimos música com a mensagem eterna da vida. Mas o nosso seminário foi de uma alta significação. Isto porque a ciência e a arte da comunicação é aprendida, é treinada e é essencial para um relacionamento feliz. Nem sempre nós somos bem-sucedidos em nosso relacionamento humano, em razão dos nossos estados anímicos, as nossas emoções, os nossos dramas pessoais, as nossas aspirações. E a melhor maneira é aprender a técnica de ouvir o outro. Pessoas há que não sabem ouvir o outro, somente sabem falar. Aliás, falar mal a respeito do outro. A nossa casa tem a preocupação de atender ao sofredor. Perguntava-se se um paciente no espírito, afinal, todos nós, doutrinas religiosas, e o Espiritismo nos recebeu de braços abertos, porque dia chegará em que não haverá mais denominações. Nós seremos irmãos. E quando perguntaram a Allan Kardec se ele acreditava que o Espiritismo seria a religião do futuro, ele levou a pergunta aos espíritos, que disseram: o Espiritismo não será será a religião global do futuro. Ou, noutra versão, ao invés de ser uma religião definida, irá iluminar todas as religiões com aquilo que lhes falta, a reencarnação, para explicar a justiça divina, a imortalidade, para demonstrar a justiça de Deus e, sobretudo, o poder do amor através da caridade. Quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo e vejo a caridade, recordo-me de uma página muito antiga que eu li em seleções do Reader's Digest, no século passado. O homem mais rico da África recebeu um telefonema de um amigo pedindo-lhe 200 cadeiras de roda para pessoas deficientes. E ele respondeu que teria muito prazer, bastava notificar ao escritório e ir buscá-las. Mas o outro, o que telefonava pedindo, foi além. Bem, eu sabia que você nos daria as cadeiras de rodas, mas isto não é suficiente. Eu gostaria que você fosse comigo dar a cadeira de rodas a cada paciente. Estaria mais difícil, por causa do seu tempo. Ele disse: mas eu posso fazer isto. E então marcaram um dia e foram a várias instituições que albergavam pessoas
com dificuldades motoras. Depois que ele apresentou as cadeiras a vários pacientes, uma menina que sentava pela primeira vez numa cadeira de roda, que ele comovia-se de um lado para o outro, disse assim: Senhor, abaixe aí para eu ver seus olhos. Ele estranhou aquela solicitação e, é claro, abaixou e disse: pronto, mas para que você queria ver meus olhos? Porque quando eu estiver no céu, eu direi a Deus, eu ainda me lembro de quem me deu a cadeira de roda. Na técnica moderna, a caridade tomou uma postura que transcende a teologia. A teologia estabelece as bases da caridade dentro das religiões. Mas hoje, com a visão psicológica do mundo, convivência de amor, conhecimento e autodoação. Não bastava dar, porque dar uma coisa é muito fácil. Poderia terminar com um fecho doutrinário. E naquela oportunidade eu falava sobre a vida dessa mulher incomparável, Miriam de Nazaré. Essa mulher que nasceu, a quem nos reportamos na reunião passada, na terça-feira, e que é o protótipo da mulher, em essência. Falávamos da grandiosidade que está reservada à função feminina, a partir da maternidade, dos vários sentimentos que caracterizam e tipificam os hormônios femininos. E nós paramos naquele momento em que ela e os irmãos de Jesus, por parte de pai, vão buscá-lo realizando atividades. E diante da multidão, quando alguém diz: Senhor, a tua mãe e os teus irmãos, uma resposta perturbadora, através de uma pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade de Deus. Mais de uma vez, como narramos, ele se referiu a esse Pai Celestial, que a sua atividade não era fazer os bens da terra, mas era preparar as criaturas para o reino dos céus, que começa na terra. Decretou que não existe o inferno, que não existe o céu. É o último decreto contra o dogma na Igreja Católica Romana. Deu a definição espírita. O céu e o inferno são estados de consciência. Quem cumpre o dever está no céu, seja qual for o lugar em que se encontre, tenha qual for a aparência, porque as leis de Deus, conforme responderam os Espíritos, estão impressas em nossa consciência. E nenhum de nós consegue amortecer a consciência de forma que ela não grite a respeito da que se tornou mãe. E agora, aproximadamente, uma mulher de 45 anos, amadurecida, portadora de forma ingênua, morava numa aldeia, porque Nazaré não era uma cidade, era uma província. Não tinha 200 habitantes na cidadezinha. Portanto, os fatos ali chegavam com o tempo. Muito depois, os comentários eram de tradição religiosa, mas, acima de tudo, o respeito das crianças e dos doentes. O judeu tem como característica essencial respeitar a infância, a senectude e a enfermidade. Para isto, eles contam com a providência divina. Não sendo cristãos, eles seguem Moisés, que ao estabelecer o decálogo, coloca em primeiro lugar amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque as religiões nunca falam desta parte.
param aí. Mas não foi isso só. Moisés disse, porque eu sou o vosso Deus que vos tirou do Egito, da prisão e da escravidão, e diante de mim não tereis outros deuses, nem no céu, nem na terra, nem sobre as águas. Eu sou um Deus bom, que para aqueles que me respeitam, eu concedo toda aventura. E para aqueles que são maus, eu aplico uma punição desde a segunda geração até outras. Notem, os senhores todos, a 90% aqui, devem ter sido católicos. E devem ter aprendido o primeiro mandamento, que é amputado. A igreja só coloca amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um erro, consultem a Bíblia. Ele é longo, é o mais longo. Por quê? Eu sou o Deus que vos tirou do Egito, da casa da escravidão. Diante de mim, eis a Semana Santa, a próxima. Eis o nosso culto ajoelhar diante de uma estátua. É respeitável, mas não tereis outros deuses, senão eu, que sou justo, que remunero aqueles que me são fiéis e castigo, notem-me, a partir da segunda geração. Isto é, se eu pratico mal, ao reencarnar, eu não sou cobrado, não, mas eu sou mal. Desencarno, reencarno. E agora eu venho como meu neto, tanto, segunda geração. Porque eu não posso agora encarnar estando encarnado. Então eu assento a respeito da reencarnação. Muitos de nós conhecemos, por exemplo, pessoas idosas que eram más, pessoas jovens que eram perversas e que morreram. E tempos depois nasceu da família alguém que disse, nossa, até parece o avô. É o próprio. Ele voltou para colher aquilo que semeou. E o que é que eu tenho que pagar? Quando a gente começa o câncer, não lembra quando foi que começou. Quem é que sabe aqui da hora que começou o câncer? Ou a hora que começou a saúde? Ou quando começou a querida Covid do ano 19? Foi emplacado e morreu no outro dia. E ficou sem saber até hoje que morreu. Tem muita gente perturbada que não sabe o que aconteceu. Então, Jesus referia-se que os laços de sangue são uma oportunidade, através do lado próximo, mais próximo de mim, porque é meu irmão, é meu tio, é meu primo, eu aprendo a perdoá-lo porque é meu parente. E aprendo a perdoar o outro porque é meu primo distante. É também a minha família espiritual. Maria começou a pensar, mas por quê? Meu filho não se conforma com essa ideia louca de que ele é filho de Deus. É o Pai, eu venho na tarefa do Pai. Eu venho para aquele que me enviou. O Pai que me mandou não tem substitutos. Eu sou o caminho para ele. Não tem uma outra alternativa. Ela não conseguia entender. É natural. A dimensão dele era tão grande como a minha mãe não me entendia nas atividades que eu desempenhava. Quantas vezes nossos pais não entendem a nossa inclinação? Eu tenho um amigo que desejava ser agrônomo, morando no interior e não tendo universidade. Ele fez o curso básico, fez o ginásio naquela época e depois fez o científico. Veio para Salvador e fez o vestibular. Então o pai lhe disse, você vai estudar na capital, mas eu quero que você seja advogado. Diz ao pai, mas eu queria ser agrônomo, trabalhar a terra. Eu amo a terra, eu amo a produção, eu amo a vida. Isso é que você ama. Então você, com os seus próprios recursos, vai estudar. Agora eu quero para meu filho advocacia. E ele me disse, Edivaldo, eu fiz advocacia. Me formei, no dia seguinte peguei o ônibus, vim à feira, papai estava na fazenda,
Eu cheguei lá e disse assim, papai, toma o diploma do senhor de advogado. Agora eu vou estudar agronomia. E foi considerado um dos maiores agrônomos do estado da Bahia. O que me fez viajar no tempo e estudar a vida de um preto norte-americano. O Dr. Washington, ele era preto. Os americanos chamavam colored. Uma denominação, ele era diferente, não era branco. E sofria todo tipo de perseguição. Então ele foi estudar botânica. E quem quer saber de botânica, plantar feijão, plantar algodão naquele tempo, na Carolina do Norte, na Carolina do Sul? E ele então achou que plantar algodão era uma coisa fascinante. E viu que o amendoim, desafiando as leis da natureza, ao invés de dar o fruto em cima, dava dentro da terra, como se fosse um aipim. Então ele ficou fascinado. E aí perguntou um dia assim, Senhor, por que o Senhor fez este fruto maravilhoso? Eu não sei se é um fruto, eu não sei se é... E se deixou conduzir. Ele descobriu 84 subprodutos em agricultura. Muito curiosamente, ele era muito pobre, era negro. Estava um dia trabalhando no jardim quando chegaram 3 indivíduos brancos, muito bem vestidos, de carruagem à porta. E ele estava trabalhando como agricultor. E aqueles 3 cavalheiros, muito bem vestidos, olharam para ele e disseram, queremos falar com o Dr. Washington. Pois não, pode entrar. Então ele foi, ajudou a pegar as malas, claro, porque ele era um negro, e levou as malas até a sala e os cavalheiros. E então ele disse, o senhor poderia chamar o Dr. Washington para nós? Sou eu. Como? Você é preto? Bem, eu tenho os dentes muito alvos. O resto é que é escuro. Então não pode ser só preto, branco ou mestiço. Esse homem mudou a estrutura da alimentação no mundo. Conseguiu fazer o milho com o número de grãos dobrado e fazer aquelas linhas perfeitas, sem qualquer problema, na cultura dos anos. Ele criou o sogro, que é também um alimento. É o 4º alimento do mundo que sustenta a humanidade. Além do feijão, do milho e de outros. Soja. Ele descobriu o sogro. E a humanidade, principalmente na América do Sul, na Ásia e na África, passaram a utilizar desse grão que era considerado um mato. E ele descobriu. Então, muitas vezes, os missionários estão tão altos que não são visíveis. Jesus não era visível. A pessoa via aquele homem, fascinava-se, porque o que ele falava entrava no coração. Ele jamais repreendia, senão ensinando a verdade. Ele olhava, e o seu olhar devassava o nosso mundo exterior. Até na hora em que ele foi vendido aos fariseus do Sinédrio, quando entrou a turma e entrou o chefe deles, que era um arrogante soldado romano, ele perguntou, a quem procurais? Ao Nazareno. Sou eu. Veja, ele ia dizer assim, olha, eu acho que ele foi por ali, viu? Sou eu. E Judas, que o havia traído, confirmou, dizendo, é aquele a quem eu beijar. Aí beijou. Ele olhou para Judas e sorriu. Porque todo traidor traz a máscara da hipocrisia na face. E se a gente prestar bem atenção, a gente percebe. Porque a consciência está dizendo não, não. Mas o egoísmo está dizendo sim, sim. E a gente faz mais ou menos e foge da presença. Judas fugiu porque esperava que ele reagisse. Como ele não reagiu, ele viu que falhou. Então procurou uma saída, o suicídio, que é um ato mais grave do que a traição ao Cristo.
O suicídio é um crime perante Deus mais grave do que a traição. Porque o traidor pode revidar e o suicida não tem vez. Aquele que se vai matar não dá chance a si mesmo para se salvar. Porque é uma doença que não tem cura, porque o paciente não quer ficar bem. Então Maria não tinha ideia, mas amava aquele filho. Os outros, seus filhos, pela afetividade, ela era madrasta, ela amava. Mas eles tinham ciúme da beleza, da mensagem, da grandeza desse homem que mudou sozinho, sem escrever uma palavra. Mudou a estrutura da Terra. Hoje o mundo tem bilhões de livros e dificilmente muda a estrutura de alguns de nós, permanecendo os nossos rancores. Então ela voltou para Nazaré e continuou ouvindo falar das grandezas que o seu filho fazia em Cafarnaum, ali no mar da Galileia, na praia, os seus sermões no dia de sábado, desafiando a lei, porque o sábado, como eu falei antes, era dia de repouso. Até hoje, o Shabá é o dia do repouso. Não se pode carregar um embrulho que pese mais de 500 gramas. Até hoje preserva, quando o grande pecado não é trabalhado no dia que Deus descansou, porque Deus nunca descansou. E foi Jesus que disse: meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Então a preguiça é considerada um crime. A indolência, a exploração, um filho chegar à idade adulta dependendo dos pais, é uma vergonha. Um filho homem com 30 anos e a mãe trabalhando para sustentar o malandro que está usando droga e ela dizendo: coitado do meu filho, coitado dela, que não soube educar. Porque amar Deus não concorda com tudo. Se eu cometo um erro, eu resgato. Se eu faço uma calúnia, mais cedo ou mais tarde eu recebo uma calúnia cabeluda. Se eu traio uma pessoa, já sou traído em mim mesmo, porque eu desrespeito a minha consciência. E assim por diante. Então, ela foi acompanhando o filho. Quando ele veio a Jericó, que era e é a cidade das rosas, como eu falei na terça-feira, Jericó pertence hoje diante do mar do oceano, e do outro lado é Israel. É quase uma ilha, e um fluxo de sangue. A sua hemorragia mensal era degenerada e ela era desonrada, porque para o judeu o sangue representa imundícia. E a mulher judia tem uma prática própria para o período da menstruação. Tem uma prática, água corrente dentro de casa, para o seu asseio, para a vida normal, quando passa o período de fecundidade. As leis divinas são tão bem feitas que elas se unem através de leis morais. O que é educar? É estabelecer regras de bom viver, é orientar. E Maria ouvia falar do seu filho e apaixonadamente, vez que outra, ela o acompanhava. Várias vezes ela veio de Nazaré, a 110 quilômetros de Cafarnaum, a Cafarnaum, que era a capital da Galileia. Enquanto ele passeava pelas cidades ali da beira-mar, chamado Colar de Pérolas. Naquele tempo, o lampião era de barro, era estilo os lampiões e umas lâmpadas que se tinha dentro de casa. O algodão umedecido é que se via de combustível para clarear. E então a orla do mar, como em Copacabana, aquela curva era um colar de lâmpadas vermelhas acesas. E ali nas noites de luar, sob os beijos maravilhosos de prata da noite enfeitiçada de estrelas, ele cantava
a suave e doce canção das bem-aventuranças. Ele levantava os miseráveis, especialmente aqueles que não tinham a ninguém, porque os outros tinham aqueles que o confortavam. Por isso ele é o protetor dos miseráveis, mas não só dos miseráveis econômicos, principalmente dos miseráveis morais. A mulher que foi surpreendida em adultério, quem é que não já ouviu isto na sua religião? Em Jerusalém, certo dia, homens, fariseus, mestres, trouxeram uma mulher que estava com o cabelo desgrenhado, marcas de pedradas no rosto e as vestes rasgadas, e jogaram aos pés dele. Porque os fariseus tinham raiva, porque ele pregava o perdão. E eles diziam, há coisas que não merecem perdão. E Jesus dizia, perdoar não uma vez, mas 7 vezes cada erro do indivíduo. E Emmanuel dizia a Chico Xavier, perdoar 7 vezes cada erro que tiver. Perdoa uma vez, a pessoa erra, perdoa a segunda, a pessoa erra. Na 7ª vez a pessoa erra, a gente perdoa porque ela já vai morrer. E aí perdoa de vez, vai com Deus. Então, isso provocava um rancor, porque ainda hoje há gente que gosta de ver o outro sofrer. As leis duras, essas leis de jogar no cárcere, sem a pessoa saber por quê. Nas ditaduras mundiais, dos regimes absolutistas, da Coreia do Norte, pelo crime de tirar um papel de propaganda do regime do ditador da Coreia do Norte. Então, há pessoas que são psicopatas, e esses são os psicopatas sociais. Eles estão bem quando os outros estão mal. Quanta gente, quanto marido, quanto mais a mulher sofre, mais ele finge que não nota. Então, não sofra, ele é um doente. Tenha compaixão dele, porque ele é um doente. A nossa tendência é a luz. Toda a tendência universal é a luz. Plante qualquer vegetal numa sala escura e distante abra uma frecha de luz. Vai ver que a planta não crescerá na vertical, mas ela vai na inclinada na direção da luz. E Jesus que diz, eu sou a luz do mundo. Nós temos que nos inclinar na direção da sua luz. Maria sofria de longe, e quando ele sabia que ia morrer, mandou chamá-la e fez a grande viagem para a Judeia, que era a capital de Israel, Jerusalém, e levou-a. Então eu disse rapidamente que ele parou na casa de Lázaro, aquele que sofria de catalepsia, e foi denominado como se estivesse morto. A sua morte era superficial, cataléptica, não era um mortis do organismo cerebral e daqueles que fazem parte do nosso conjunto cerebral. É apenas uma parada cardíaca ou maníaca. Lázaro era muito amigo de Jesus, ele e as 2 irmãs. Então Jesus foi com seus discípulos, ficou em Betânia. Eu acho a palavra linda, dando para ele enquanto a sua irmã arrumava a casa. A sua irmã era dessas mulheres que estão sempre arrumando a casa, estão sempre arrumando a roupa. Eu tenho pessoas neuróticas, aliás, vamos colocar isso em psiquiatria, psicótico de geometria é o nome. A pessoa diz, a minha mesa é tão arrumada que se alguém tocar eu sei que mexeu. Não é certo não, viu? É tanta. Portanto, se a mulher disser, não desarrume a minha gaveta, você diga assim, com quem eu me casei, meu Deus. É tanta. Mas também tem aqueles que dizem, está tudo desarrumado, não está? Mas eu sei onde está tudo. É também psicose, transtorno de equilíbrio. Eu botar um espelho quebrado lá em casa para dar azar, de jeito nenhum. É psicótico da imaginação. Então tem que ter muito cuidado para ser normal.
E é tão difícil ser normal. Um grande psiquiatra me disse assim, Divaldo, se você encontrar alguém normal, saia. Porque ele é diferente de todo mundo, portanto ele é maluco. Então não tem muito jeito. Eu quero ser normal. Não, fica um pouquinho normal. Faça uma besteirinha aqui, outra besteirinha, porque a gente acha graça. E a gente ri muito porque acha graça. Eu me lembro de mim. Durante a minha existência, eu me lembro de ter tomado uma queda, conscientemente adulto. Eu estava em Milão com um grupo de amigos e fomos fazer uma visita denominada Visita às 5 cidades. São 5 cidades na Cordilheira. E então nós fomos, voltamos, e eu fui ao lavabo. Entrei com aquele sol de Milão, quase não chegava. Depois que eu estava lá dentro, me acostumei com isso, que tinha uma escada para descer. Eu tropecei logo no primeiro degrau. Digo, nossa, deixa eu ir com cuidado. Aí fui. Contei os degraus e me esqueci que ainda tinha um, e dei uma topada no último e caí assim de borco. Puf! E fiquei no chão arraiado como uma jaca madura. Fiquei. Aí até voltar ao normal, foi rápido porque eu voltei, e veio o japonês e estendeu a mão. Please, please, por favor, por favor. E eu disse assim. Ai, meu Deus. Eu aí me lembrei que eu sabia umas palavras de japonês. Aí eu disse a ele a palavra de japonês, como que ele diz assim. Ele disse, mas eu não vou para casa, lugar. Aí é que eu me lembrei a outra. Não deu mais tempo. Então nós nos comunicamos em inglês. Imagine um japonês em Milão, cidade italiana, com um brasileiro que falava a língua do pau da lima. Não é possível. E então me arranhei, rasguei a calça do joelho. Aliás, eu gostei, porque eu fiquei com um jeans rasgado. Pior é que no rasgado eu achei que aquela queda quando esparramei assim do chão, eu achei uma coisa triunfante. Como cair é interessante, não é? E como levantar difícil. Porque quando eu levantei que a pedra espichou, eu disse assim, mas que coisa, meu Deus, eu acho até que me feri. Só faltei desencarnar dessa topada. Agora eu ando olhando para o chão. E me lembro de Nilson. Nilson tinha o mau hábito, ou o bom hábito, de olhar sempre para o chão. E eu não. Eu olho para as nuvens, olho para os edifícios, comento, mas que arquitetura bonita. E ele sempre para o chão. Certo dia, voltava de uma palestra em Londres, e eu pedi aos amigos se precisavam me levar ao hotel, que eu sabia ir. Peguei o trem, peguei o metrô e paramos em determinado lugar, bem perto do hotel, na última estação. Eram 11 horas da noite, mais ou menos. Aquele frio abençoado de Londres. Então, entrava na minha alma e eu parei na porta e olhei para o chão. Quando eu olhei para o chão, eu vi uma coisa dobrada. Eu disse, o que será? Aí eu apanhei. Eram 100 pounds, 100 libras esterlinas, 5 notas de 20 novinhas. Dava até para abanar por causa do frio. Alguém deve ter trocado numa casa de câmbio, ao colocar na pochete, caiu e a pessoa não viu. Eu fiquei com pena. E como eu tenho um bom coração, graças a Deus, eu disse, meu Deus, 100 pounds. Dava para pagar 2 dias e meio de hotel. Tomara que não apareça o dono, 10h30 da noite, como é que ele vinha procurar? Aí eu fiquei assim em pé, mas não tinha uma pessoa na rua, graças a Deus. Aí eu fiquei. E Deus ficou olhando, o que é isso? Eu digo, 100 pounds, 100 libras. Ele me disse assim, mas Di, eu sou tão azarado que eu estou sempre olhando para o chão. Na hora que tem a moeda, você olha e eu olho para cima. A vida tem dessas coisas. Então, as nossas emoções têm esses aspectos curiosos. E Maria acompanhou Jesus. Ele foi para a casa de Lázaro e ali a sua irmã, a irmã de Lázaro, vendo que Maria estava deslumbrada com Jesus. Um momentinho. Eu tomo um medicamento e tenho que beber muita água.
Tanto desculpe, ultimamente eu tenho tomado água, coisa que eu nunca tomei. Mas sempre tem um momento. Agora, vamos lá. E então, a irmã reclama, porque aqueles neuróticos querem que o mundo seja assim, que corra no sentido do seu pensamento, mesmo que o pensamento seja o contrário, ele é neurótico. Então ela, irmã que venha me ajudar. Aí Jesus olhou para ela, perdendo a oportunidade daquela. Imagina, se Jesus aparecesse aqui, eu ia rastejando e puxava a alpercata dele e dizia, pode passar por cima que eu sou forte. Aí Jesus sorri e diz, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Muitos de nós temos uma dificuldade de escolher o que é melhor daquilo que é bom hoje, mas é prejudicial amanhã. Quantos casamentos infelizes poderiam ser evitados se nós ouvíssemos a voz da consciência? Às vezes casamos dizendo, não, quando eu casar eu boto ele no jeito. Não, pelo contrário, ele é que bota você no jeito dele. Se o namorado for um drogado, abençoe-o, arranje um saudável, porque um saudável já é difícil. E depois a gente é que está usando a maconha que ele trouxe para casa. Ele é drogado, manda para o sanatório e arranja um rapaz equilibrado. Existe, por incrível que pareça, há muita gente boa aí, disfarçada, tímida. Se o namorado for tímido, um dia diga assim, Jesus não era nada tímido. Indireta. Ah, se eu estivesse namorando com ele. Eu tenho uma amiga que ela me telefona e diz assim, Divaldo é a namoradinha de Jesus. E eu me acostumei. Ela, tudo que pede a Jesus, ele faz. Então, nós estamos aqui num período difícil e precisávamos de uma ajuda do governo. E ela pertence ao governo antigo. Aí eu telefonei. Eu disse, namoradinha, como vai, Divaldo? Hoje eu já conversei com ele de novo. Ele disse, hoje. Tenho. Apanhou os dois e deu. Precisando. Deus te pague, que assim seja, não sei o quê. E ele ficou com aquela dorzinha de estômago e dorzinha de barriga, muito desagradável. Então, chegou a hora de tomar café, ele foi à casa da irmã. A irmã disse, olha, Chico, coisa engraçada. Fulana, que era amiga, veio me trazer um presente e pediu para te dar 4. Ele tomou um susto. 4? Ela disse 4. Não foi 3? Não, foi 4. Ainda deu uns 4 chuchu para ele. Ele levou para a cozinha, estava recebendo dobrada. E então, estava se arrumando e ia cozinhar os talhos do chuchu. Alguém bateu a porta. Era um mendigo. Ai, seu Chico, estou pedindo esmola, seu Chico. O senhor tem um pouquinho de farinha? Ele disse, chuchu, serve? Serve. Ele foi, pegou os 4 e deu. Ele disse, agora eu quero ver. Foi trabalhar. Quando ele voltou meio-dia, o cunhado dele era fiscal de feira livre. Aqueles que não tinham licença eram multados ou retiravam, aqui fazem muito, retiravam o produto. Então chega o cunhado dele e disse assim, Chico, hoje o dia está bom para nós e para os pobres, porque eu peguei um cara vendendo chuchu e eu trouxe o cesto, porque ele não tinha licença da prefeitura. Aí Chico foi botar o chuchu, deu 46, ele disse, pare, não aguento mais, o que é que eu vou fazer com tanto chuchu? Deu chuchu a rua inteira. Olha aí, que é verdade. Para nós também, Deus faz isso, só que não faz na mesma hora. Chico tinha merecimento, né? Outras vezes não faz, eu digo, não, hein? No domingo, que corresponde ao domingo de Páscoa, de amanhã a 8, era um hábito de Jerusalém e do judeu. Toda festa, eles arrancavam palmácia de coqueiros, licorizeiros, e qualquer uma planta que tivesse aquelas palmas, e decoravam as janelas colocando tapetes, mantos, e decoravam a rua. Então, sabendo que o Messias, aquele embaixador de Israel estava chegando, jogava o péplo. As mulheres romanas usavam algo sobre a cabeça, como um véu,
que era chamado péplo, e caía sobre os ombros. Mais tarde foi modificando de nome, mas hoje os árabes, principalmente as mulheres árabes, usam. Então, aquilo era jogado no chão para que Jesus pisasse. E o que eu achei mais notável é que Jesus, quando entrou em Jerusalém, a lei dizia que ele entraria montado num animal que Jesus mandou pegar, que estava pastando. Há uma anedota tão bonita, e disse à mãe jumenta: olha, mamãe, eu sou tão importante. Hoje eu fui entrar em Jerusalém, o povo batia palma, botava a palma no ar, botava tapete no chão, em homenagem a mim. Era eu que pisava. A mãe jumenta, que era mais experiente, disse: não me diga. Digo. Ela disse: vai lá agora para eu ver. Vai e volta. Ele foi, bem alegrinho, mas Jesus não estava. Ai, deram pedrada, deram paulada, empurraram. Eles bateram em mim. É porque a festa não era para ti, não, era para ele, que ia montado em ti. Psicologicamente, eu noto que a homenagem que fizeram foi o burro quem pisou. Jesus ia montado. Ele nunca ficou na terra, porque ele é uma luz entre a terra e o céu. É um sabre. Sabe o que é um sabre? Aquele instrumento que tem uma parte, a gente segura cravada na terra, que é a cruz, para abrir os braços. Foi o único ser que morreu de pé, abraçando a humanidade. Ficou preocupada. A semana passou bem, mas na quinta-feira os ânimos estavam exaltados, porque ele curava em Jerusalém. Não respeitava os judeus, curava em Jerusalém. E então ele foi traído, foi beijado no Monte das Oliveiras. Ainda existem 4 oliveiras, com mais de 2000 anos, lá no local, com um pós-escrito no seu dorso. Aquelas viram Jesus. Então, Maria estava em casa de outra Maria. Miriam, ela era Miriam de Nazaré. A outra era Maria de Jerusalém, a mãe de Marcos, o evangelista. Então, mais ou menos 10 da noite de quinta-feira, João, jovem de 17 anos, veio até a casa de Maria de Jerusalém e disse: minha mãe, porque Jesus deixava que ele tivesse carícia com sua mãe. Ele foi preso e ela teve um choque. Mas por quê? Porque ama. Ele foi preso por amar. Ela disse: leva-me até o presídio que eu quero ver meu filho. Fazem a viagem noturna e ela vai a uma furna ao lado do pretório, o lugar que ainda existe. Alguns degraus que dizem ser da época, temos dúvida. E então, ali estava o presídio dentro da rocha. Ela vai e sabe que ele estava ali dentro. Se aproxima do guarda, que era romano, e pede para ver o filho. O guarda, como todo romano da época, vendo aquela mulher chorando de pedir para ver o filho, esbofeteia, dá-lhe um golpe na face e ela tomba. Isso para ele carregar. Tudo muito fácil, mas não tanto fácil. A cruz eram 2 troços de madeira, mas não era madeirinha. Eram 2 pedaços de pau grosseiro com as farpas. E então, traçado. Não era uma cruz trabalhada, não. Eram 2 pedaços de pau grande, que pesavam mais de 50 quilos. Então, põe no ombro. Ele tinha que arrastar o instrumento da sua morte. E como ele foi lapidado, quando ele recebeu as chibatadas, a hemorragia deixou-o fraco. São 8 quilômetros que ele deveria caminhar. Desde
as portas de Jerusalém, a ponte da caveira, porque o seu desenho faz lembrar uma caveira até hoje. Caiu a segunda vez, e uma jovem que estava dentro de casa, vendo aquela cena, saiu correndo com uma toalha e enxugou-lhe o sangue, a Verônica, e imprimiu a sua face de sangue. Esta é uma das razões que os teólogos mais lutam, porque eles dizem que ninguém é capaz de suar sangue. Mais tarde, o estudo da circulação do sangue provou que grandes dores morais, além das dores físicas, dilatam tanto os capilares que eles rompem e então tem hemorragia de sangue. Portanto, aquilo da Verônica, eu me lembro muito quando eu era católico, porque na procissão do encontro de Jesus e Maria, ela se levanta e com aquele pano ela canta: ó voz, pior do que a minha dor. Essa canção da Verônica é a humanidade chorando por aquele que estava sendo assassinado. E aí ela toma da toalha e guarda. Nesse momento é colocado um homem. Escreveram a história deste homem, que eu contarei em outra oportunidade, que é de uma beleza comovedora. Ele ajudou Jesus não por querer, um soldado jogou, e como ele era judeu, pede, ergue-o. E ele conduziu à cruz, contra a vontade. Dentro do que aconteceu com ele, que ajudou Jesus. E então Maria viu a crucificação, ao lado de João, de Maria de Madalena, de Maria de Nazaré, de Maria de Betânia, e alguns discípulos. Mas na hora verdadeira todos fugiram, só ficou João. Dos 11, um se matou, ficaram 11. E de todos, somente João, que era um rapazinho, ficou para ver. Ele fica na cruz. Mas a morte deveria ser instantânea, porque era uma sexta-feira. E no sábado não pode ter ninguém crucificado, pela lei. Então vão fiscais e quebraram as pernas dos 2 ladrões. Mas as de Jesus não, porque ele estava exangue. Todo aquele sangue que ele verteu enfraqueceu. E mais ou menos às 3 horas, a hora 9ª do calendário judeu, ele está desfalecente. É naquele momento que ele foi mandado por Herodes. Longinos era um romano que estava passando férias em Jerusalém. Era cego. E Herodes mandou que ele, como cego, levasse uma lança e cravasse no peito, para ver se ele morreu realmente. Podia ter uma catalepsia, ele está morto. E então aplica a lança no lado direito. Ele era cego. Alguém colocou e ele apontou. E diz a tradição que o sangue que jorrou caiu-lhe dos olhos. E ele recuperou a vista e viu Jesus pela primeira vez. É nesse momento que Jesus grita, além do peso das farpas de madeira entrando nas costas, uma madeira que está com farpas, quando a gente faz o contrário, os pedaços entram na gente. E naquela postura, o pulmão ficou puxado para baixo. O tórax subiu e ele não podia respirar. Mas a coroa de espinhos que foi retirada do monte carregava o vírus do tétano. E ele teve tétano. A postura da cruz, quando ele enverga para frente, é uma posição tetânica. A vergadura da coluna vertebral, quando o teto ataca
a pessoa faz esse movimento. E ele morre assim, a cabeça pende e o corpo faz uma curva para frente. Portanto, tudo se juntou. A coroa era a portadora do tétano. E ele morre de tétano, que é uma dor tremenda, a asfixia. Mas nessa nuvem do vai, não vai, os romanos veem o céu dominado pela treva e jogam uma espécie de búzios, que é um jogo para herdar a túnica dele, porque ele foi pregado na cruz nu. Aquele negócio de botar uma toalha para esconder o sexo, não havia isso, ninguém olhava para o sexo de ninguém. Era uma questão de lei, de hábito, de horror, como os indígenas. Mas então as oleogravuras católicas cobrem o sexo. Mas, em verdade, ele estava desnudo. Assim ele foi apregado na cruz. E é nesse momento que a mãe que está ali, ele ofegante, vê aquele homem, saber que ele é o embaixador de Deus. E então ele diz, em verdade te digo hoje, entrarás comigo no paraíso, um dia. Ele dizia hoje o que ia acontecer mais tarde pelas reencarnações. Nesse momento, Maria grita, meu filho, que te fizeram os homens? Ele, no último hausto, olha a multidão e vê, então diz, mulher, não diz minha mãe, mulher, eis aí teu filho, João. Filho, eis aí tua mãe. Naquele momento, Jesus ofereceu Maria para ser a mãe da humanidade. A partir daquele momento, e nesse instante que Maria desmaia, ele grita, Eli, lema sabachthani. Senhor, está tudo consumado. A cabeça pende e ele morre. Sabemos o que aconteceu. Ele foi depositado no doutor da lei, que acreditava nele. O manto que o cobriu, talvez seja o manto de Turim. Ele tem 7 metros, era a medida original, e tem a face que o cobriu, porque ele deitado cobre por cima. E o sangue teria ficado naquele tecido que passou de mão em mão através da história até hoje. Está em Turim, na Itália. E todo ano, na Sexta-feira da Paixão, exibem e dizem que escorre sangue do manto. Eu já li muito, inclusive, um livro só sobre isto, mas não sei. Pode ser verdade, pode não ser, é secundário. Então Maria volta para Cafarnaum. Os discípulos voltam e compreendem que está na hora de pregar o Evangelho. Depois que Jesus aparece, quando João estava pregando, e ele manda que vão pregar o reino dos céus a todas as criaturas. Esse trecho é chamado os 500 da Galileia. Ide e pregai o Evangelho a todas as gentes. Nenhum mal vos acontecerá. Os obsessores, os espíritos maus, demoníacos, submeter-se-ão. As doenças serão evitadas. As serpentes não vos matarão. Ide 2 a 2. É notável, porque um só muitas vezes enfraquece. A luta é difícil ainda hoje. Se a gente procede bem, dizem que a gente é bobo, não está gozando a vida. Se a gente está gozando a vida, está diante das doenças sexuais, morais, sociais. Então, a nossa existência é a prática do bem e da honra pessoal. Então, todos viajaram para pregar. Maria, então, voltou para Nazaré, que era a sua origem,
para ficar com a família. Pedro foi para Roma. João foi para Éfeso, uma grande cidade entre Roma e Jerusalém. E Maria começou a sentir uma saudade imensa de João. Fez uma viagem, foi morar, que está num promontório, de frente do mar Egeu. Hoje pertence à Turquia, mas naquela época pertencia a outro país. E então, era hábito, João descia o promontório, fica a 800 metros de altura, ia pregar na igreja, que ainda tem as pedras, as colunas de mármore, que ele ergueu, estava. Maria, às vezes, ia à pregação, já era uma mulher de idade, e ficava sentada ali na porta, olhando o mar. Meus irmãos, eu já visitei meio mundo, 70 países. É o lugar mais notável para mim. O silêncio, a natureza, as plantas, o mar. Hoje o mar está a 8 quilômetros de distância, como está acontecendo no mundo inteiro. Então, Maria ficava ali olhando, recebendo notícias dos viajantes, das pessoas que iam visitá-la. E, de repente, algum doente, sabendo que ela havia sido a mãe de Jesus, pediu para ela pôr a mão na sua cabeça e recuperou a saúde. Então a notícia correu e toda noite viajantes passavam pelo túmulo para que um dia um leproso chegou com as úlceras e falou com ela que sabia que ela curava a lepra. E ela, com ternura, pegou o próprio manto e pôs-se a limpar as feridas da face, da garganta, um câncer, possivelmente, e chorando de ternura e lembrando do filho. O doente, quando se sentiu renovado, disse: Senhora, vós sois a mãe do Senhor e sois a nossa mãe santíssima. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no último capítulo que ele fala sobre Maria, diz o seguinte: vós, quando ouvirdes falar este nome, lembrai-vos de Maria, a rosa mística de Nazaré, e cantai hosanas, porque no dia seguinte chegou um homem, também doente, sentou-se ao lado, mas ao invés de ouvi-la, começou a falar-lhe, a dizer do reino dos céus. E ela ficou admirada. Todos aqueles que veem este que veio me dar. De repente levantou as mãos e ela viu: já cumpristes o vosso mandato. Vinde agora ser rainha dos anjos no meu reino. Estendeu as mãos, a cabeça dela pendeu e ela saiu do corpo, leve como uma pluma. Uma multidão de espíritos bem-aventurados acompanhava aquele homem e flutuavam no ar. Ela então se lembrou da Galileia, de Cafarnaum, dali onde seu filho pregava, e aquela comitiva, de repente, olha o mar, o rio. E Humberto de Campos tem a seguinte imagem: o rio parecia um alaúde, onde Jesus cantou a mais linda sinfonia da fraternidade. Então ela se lembrou que os discípulos de seu filho estavam sendo perseguidos em Roma. E no dos céus, ela se lembrou dos que iam morrer. Então a caravana foi a Roma. Entrou no Coliseu,
O circo máximo pegava 150 mil pessoas. O Coliseu, 80 mil. E então, quando ela entrou no circo máximo, ela viu aqueles que iam morrer. Pessoas humildes, maltrapilhas, amedrontadas. Então ela olhou aqueles grupinhos agarrados ao outro, as feras que rugiam com fome e que estavam sendo espicaçadas com a carne fresca e ensanguentada para poder atacá-los. Então, na hora que se abriram os portões, Maria se aproximou de uma jovem, pálida, que tremia, e ela sentiu a presença divina. E Maria lhe disse suavemente: canta, minha filha, não chores, canta. E ela começou a balbuciar uma canção. Então, naquela vez, quando aquele grupo entrou na arena, cantava um hino de amor a Jesus. E uma mão mágica escrevia: Salve Cristo. Aqueles que vos amam, vos homenageiam e saúdam. Começou a matança, os espíritos superiores recolhendo, e ela se dirigiu com a caravana para o reino dos céus. E naquela noite, os fenícios, que eram astrônomos, olhando os céus, notaram uma estrela muito brilhante na constelação da Virgem. Era Maria entrando no paraíso. E até hoje, quando as dores nos são muito fortes, lembremos-nos daquela mulher sem culpa, sem pecado, que deu seu filho por amor a nós, a humanidade.